Vamos continuar então com a segunda parte dos princípios da criação, começando a estudar aqui então sobre a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade. Para entendermos sobre a lei da responsabilidade, temos que entender sobre o tempo. Primeiro, quando a Bíblia está narrando a criação, ela fala sobre os dias. Então, fala que houve 6 dias a criação e um dia para descanso. E quando ela menciona os dias, ela fala que foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, o primeiro período de tempo é a tarde. Houve a tarde. Ele não fala houve a manhã e a tarde, fala houve a tarde e a manhã. Então, entre a tarde e a manhã, existe um período de tempo, que nós chamamos de noite. Então, são 3 períodos de tempo. Em outras palavras, nós podemos chamar isso aqui de um período que é a formação. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai para uma academia aprender artes marciais, ele entra com a cinturão branco e aí vai crescendo. Então passa por essas etapas de uma formação, uma etapa de crescimento e uma etapa de aperfeiçoamento. Com o objetivo de chegar à perfeição. Então, nós observando a criação do universo, nós vamos perceber que o processo é semelhante. Ou seja, tudo deve passar por essas etapas. Agora, nós vendo os animais, os pássaros, nós vemos que todas as coisas realizaram o seu potencial. Mas nós vemos que o ser humano ainda não realizou completamente o seu potencial. Ele pode ser muito melhor do que ele é. E vemos também que o ser humano, ele é diferente do restante da criação. Nós temos uma coisa que se chama criatividade. Para que nós possamos ter criatividade, nós temos que termos a capacidade de tomarmos decisões. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então você tem livre arbítrio para tomar decisões. E Deus nos criou dessa forma para que nós possamos ter também criatividade, ou sermos co-criadores com Deus. Fazemos a nossa parte nesse processo da criação. Agora, devido ao fato de que nós temos esse poder de livre arbítrio, nós também temos responsabilidade sobre as decisões que nós tomamos. Então nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade. Nós podemos, de certa forma, colocar uns certos números para entendermos isso. Vamos ver que existe uma porção de responsabilidade que é de Deus. Porção de responsabilidade que é de Deus. Porção de responsabilidade de Deus. Isso poderíamos colocar um número, né? Seria 99,99% nessa responsabilidade total. Mas vamos, para enfatizar um pouco a porção de responsabilidade do ser humano, vamos colocar aqui 95%. A porção de responsabilidade de Deus, 95%. E existe a porção de responsabilidade do ser humano. Porção de responsabilidade do ser humano. Essa porção de responsabilidade do ser humano, vamos colocar aqui como sendo 5%.
Então, para que o 100% possa ser realizado, existem essas duas porções de responsabilidade. A de Deus e do ser humano. Deus sempre faz a sua parte. Deus criou esse universo. Deus nos deu um corpo e um espírito capaz de alcançar a perfeição. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. Principalmente na realização do propósito para o qual nós fomos criados, que é dar alegria a Deus. Nós vimos lá que o propósito da criação é que o ser humano dá alegria a Deus. Não dá dor de cabeça para Deus, mas dá alegria a Deus. Então, a nossa porção de responsabilidade é realizar aquelas 3 bênçãos, que são os desejos de Deus para nós. Devemos crescer, multiplicar e ter domínio. Devemos nos aperfeiçoar espiritualmente, psicologicamente e internamente. Devemos formar uma família. Temos também filhos centrados em Deus, centralizados no amor verdadeiro. E devemos ter um domínio sobre a natureza, centralizados no amor verdadeiro. Isso é o que todos os pais querem para os seus filhos, e isso é o que Deus deseja para nós. Então existe aqui essa lei, a lei da responsabilidade, que é que o ser humano tem a sua parte a cumprir. Deus nunca faz tudo por nós. Deus é pai, e o pai ele não faz tudo pelos seus filhos. Existem coisas que os filhos têm que fazer. Mesmo que o pai deseja fazer, ele não pode. Por exemplo, num jogo de futebol onde o filho está jogando, o pai não pode ir lá fazer os gols. Quem tem que fazer é o filho. Dentro dessa conferência vamos dar uma estudada também sobre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, o mundo espiritual e o mundo físico. Ou a realidade espiritual e a realidade física. Mundo físico, mundo espiritual. Então, esse universo é dividido em 2 partes. E uma parte, ela penetra a outra parte. Nós vivemos nessas 2 partes. Então, o ser humano, ele possui 2 partes aqui também. O ser humano possui aqui um ser físico, o ser humano é um ser físico. E também é um ser espiritual. E nós possuímos então um corpo e um espírito. Mas existe uma parte penetrando a outra. Essa parte aqui que está penetrando uma a outra é justamente a nossa mente física. E também é aqui a mente espiritual. Então, o cérebro, que é o mais desenvolvido, a matéria mais desenvolvida que existe, ela é onde o mundo espiritual se une ao mundo físico. Então, a nossa mente física, o nosso cérebro, ele não cria a nossa mente espiritual. Ele é como um rádio que recebe as ondas. Então, aqui nós vivemos dentro do mundo físico. E nós sabemos que esse mundo físico existe porque nós temos 5 sentidos físicos. E existe aqui essa realidade espiritual, que é o mundo espiritual. E muitas pessoas
possuem os sentidos espirituais abertos. Nós temos aqui 5 sentidos espirituais. As pessoas falam de, temos um 6º sentido. Na realidade tem um 6º, um 7º, um 8º, um 9º, um 10º. Ou seja, existem pessoas que tocam, existem pessoas que veem, existem pessoas que escutam, sentem cheiro. Então, os mesmos 5 sentidos que nós temos, de ver, de cheirar, de ouvir, de sentir sabor, de tocar, existem do lado espiritual, muito mais complexos do que o nosso lado físico. Está muito conectado às nossas emoções, conectados a todo esse âmbito espiritual. E isso se dá através da conexão, da mente física e mente espiritual. Então, outra maneira de entender isso esses são apenas gráficos, maneiras diferentes de entender esta relação. E estou falando aqui de uma forma bastante abreviada. Vamos ver aqui a relação que nós temos. Vamos separar aqui o espírito e o físico. Então nós temos aqui, nós somos um espírito e nós possuímos aqui um ser físico. Então nós somos um espírito. E nós possuímos um corpo físico. O nosso corpo físico, ele necessita de nutrientes. Então nós recebemos aqui alimento, água. E recebemos aqui também o sol, calor. Recebemos luz, calor. Também recebemos o que? Ar. Precisamos respirar. Agora, o nosso espírito, ele depende muito do nosso físico para poder crescer. Então, nosso aprendizado durante a nossa vida física, ela está crescendo. Então, o físico aqui está enviando para o espírito elementos, chamados elementos. Vamos colocar isso ao contrário. Vamos fazer assim. Enviando ao espírito elementos de vitalidade. E o espírito devolve elementos espirituais. Quanto mais a medicina se desenvolve, ela entende que a maioria das curas são curas realizadas, são curas psicológicas, psicossomáticas. Ou seja, nós temos a capacidade de, com a nossa mente, nosso lado espiritual, curar o nosso corpo físico. Esses são elementos espirituais. Os elementos de vitalidade são aquelas ações, as boas ações que nós fazemos com o nosso corpo físico. Estamos alimentando o nosso espírito. E nosso espírito também necessita do amor e da verdade que vem de Deus. É isso que nós recebemos de graça. E aquilo que nós fazemos com o nosso próprio esforço. Tudo isso é para que o espírito possa crescer, se desenvolver. As más ações, elas machucam o nosso espírito, elas mancham o nosso espírito. As pessoas que têm visão espiritual aberta, eles dizem que os espíritos elevados têm luz, têm diferentes cores. E o espírito baixo, ele é mais escuro. Então as más ações, elas escurecem o espírito.
Em outras palavras, também para nós entendermos sobre essa questão espiritual, aqui é apenas um pequeno resumo, para nós entendermos essa questão espiritual, nós temos que entender o desenvolvimento, vamos dizer aqui, dentro do útero da nossa mãe, o bebê. O bebê ele está se desenvolvendo no mundo de água, conectado aqui com a mãe, recebendo os nutrientes da mãe, através de um cordão umbilical, através, né, dessa placenta. E ele está se preparando para viver num outro mundo. Então aqui está se formando pulmões para poder respirar, né, o ar que existe no próximo mundo. Está se preparando aqui, né, o bebê está se preparando para viver num mundo que possui ar. E possui também energia, é necessário ele digerir coisas, está se preparando o sistema digestivo. Então, o nosso mundo aqui é um mundo de energia. Energia, mundo físico. É a segunda etapa. Então, aqui é a primeira etapa da vida do ser humano. A primeira etapa da vida. A primeira etapa da vida é a vida dentro do útero da nossa mãe, intrauterina. E a segunda etapa é a vida aqui no mundo físico. A vida no mundo de ar, de energia. Nós nos preparamos aqui para viver neste mundo. Agora, o mais importante nessa preparação aqui não é a placenta, é o bebê. A placenta ela é o canal para desenvolvimento do bebê. A mesma coisa aqui. O corpo físico é apenas uma placenta para o desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento do espírito, para nós vivermos a nossa terceira etapa da vida. Essa etapa é onde nós vivemos num ambiente de amor, o amor perfeito de Deus. Então, a terceira etapa da nossa vida é num ambiente de amor verdadeiro, de amor de Deus. Então, se nós não nos preparamos para viver durante nossa vida física, não nos preparamos para viver no mundo espiritual, então vamos ter problemas. Vamos ter problema na nossa vida no ambiente de amor. Então nós temos que ir crescendo, nos preparando para viver na terceira etapa, no mundo espiritual. Para isso nós temos que realizar o propósito da criação, realizar as 3 bênçãos, cumprir com a nossa responsabilidade como seres humanos. Eu lamento que essas conferências tenham que ser abreviadas e curtas, mas infelizmente esse é o tempo que nós temos. Lhes agradeço muito pela participação, agradeço muito por assistir essas conferências. E a próxima conferência é sobre a queda humana, onde nós vamos estudar sobre a origem do mal, a origem de Satanás, a origem do pecado. Então vamos tentar entender isso à luz dos princípios da criação, usando os princípios da criação para entendermos a queda. Aqui nós falamos dos ideais de Deus. Agora vamos ver por que esses ideais não são realmente vividos hoje em dia. Vamos estudar então como o homem perdeu esse ideal de Deus. Por que o homem não consegue realizar a sua porção de responsabilidade. Então, muito obrigado por tudo.